E aí, seu Zé, eu tô aqui no cantinho, eu vou ficar aqui no cantinho que é melhor. Queria saber a sua nota em referência a João Paulo. Rapaz, olha, como ele se machucou, eu vou continuar falando o quê? A única coisa que eu queria é que testassem o reserva. Nada contra o João Paulo. Eu queria que o Santos mostrasse se o nosso reserva tem condições de jogar no Santos. Não queria que fosse desse jeito. Mas o João Paulo já vinha mal faz tempo. E esse problema que ele teve aí agora, pelo menos vai servir para mostrar se o nosso goleiro reserva tem condições de jogar no Santos. E para o João Paulo, que ele se recupere aí, tá? E que ele fique no banco por muito tempo. Ô, Hector, e o Sherman? Como foi hoje, Sherman, para você? Sherman, defensivamente, ele recompõe bem apesar da idade, né? Um jogador muito maduro. Ele não ofereceu tanto perigo como fez contra o Brusque. A dobradinha Sherman e Patati fez muito sentido contra o Brusque. Hoje não sei se ele estava mais preocupado em marcar do que jogar, mas foi uma partida discreta, defensivamente foi bem, mas não ofereceu tanto perigo ao América. Por isso, nota 6 para o JP Sherman, que será o titular do Hexa. Joaquim não vem jogando bem, tá? Ele vem no último jogo, ele não teve bem, mesmo contra um time muito fraco, que foi o time da Titia Brusqueta lá, né? E hoje, contra o América, ele também, em alguns lances, ele foi muito mal, tá? Eu vou dar uma nota 5 para ele. E o Gil, Hector? O Gil foi melhor que o Joaquim, né? Até teve uma chance dentro da área que infelizmente não conseguiu concluir bem em gol, mas achei também uma partida ok, 6,5 para o Gil. Ô, Hector, vamos lá para ele, ó, Escobar. Jogou bastante ali pela esquerda, apareceu bastante pelo menos, né? É o Escobar que deu o passe para o gol do William, né? A bola sobra dentro da área, ele dá um bom passe. Eu acho que ele é um jogador burocrata, né, Magu? Ele é um jogador que já entra em campo com uma nota 6. Ele não consegue progredir tanto ofensivamente, defensivamente até, que cobre bem os espaços. Não sei se vocês separaram, mas quando entrou Serginho e Patrick, o Escobar teoricamente virou um ponta. O Patrick foi mais por dentro, né, ainda aberto pelo lado esquerdo, mas ele se sente melhor ali por dentro e o Escobar passou a ser o ponta do lado esquerdo. Tentou uma jogada ou outra, foi um jogo razoável, ainda mais pelo passe que ele deu pro gol, então nota 6,5 pro Escobar. Vamos pro próximo aí, que é Diego Pituca. Eu acho que se tirar esse jogador e o Schmidt, a gente tá perdido. Esse meio-campo do Santos é excelente com o Pituca e o Schmidt. Hoje fez muita falta o Schmidt. Vou dar nota 6 pro Pituca, porque ficou comprometido a falta de ritmo de jogo do próprio Rincon num jogo tão importante. Ter essa mudança no meio-campo, mudar ali o jeito de atuar defensivamente e ali de uma forma mais intensidade, né? Então eu vou dar nota 6 para ele aí. E aí, seu Zé? Uma das piores partidas do Pituca pelo Santos aí na volta dele, tá? Inspiração zero dele hoje. Ele estava muito mal de inspiração. Ele às vezes ele demorava para ver um espaço para tocar a bola, tá? Eu, por respeito ao passado dele, eu vou dar um 5 para ele. Então falta o Ronaldão. Eu que tô com. Aí, já sou um deles. Para encurtar aí, né, o Magu? Juliano é 5, né? Juliano é nota 5. Ó, dá sequência aqui. Otero. Seu Zé, é no pique. Otero. 5. Ronaldo. O Otero é um dos melhores da partida, apesar da equipe ter feito um mau jogo. O Otero eu vou dar 6,5. E aí, Bonilha. O Otero, acho que ele precisa muito de um jogador mais próximo, né, para fazer uma tabela, para tentar limpar para o chute. Ele, por ser um jogador mais lento, teoricamente, que outros jogadores, ele não tem a mesma versatilidade do Guilherme aberto, né? Acho que o Patati até foi melhor que ele no jogo, tá? O recorte do segundo tempo do Patati foi pior, concordo, mas os lances mais perigosos, tirando o chute do Otero, acho que o Patati foi melhor. Então vai nota 6 pro Otero. Eu vou dar 7 pro Otero e não entendi por que ele tirou. Será que ele tinha algum problema? Cansou. Ele cansou. Alguma coisa, porque quando ele tirou, piorou o lado esquerdo do Santos ali. Patati, seu Zé.
muito mal. As iniciativas dele são muito ruins. Nota 1 para ele. Óbvio que não fez uma boa partida hoje, né? Mas é óbvio que eu também vou ser justo que é a segunda partida dele como titular, né? E é óbvio imputar a derrota do clube num jogador como o Patati hoje é algo até, digamos assim, cruel com um garoto, né? E é um garoto, sim, tem 20 anos, tá? É o segundo jogo como titular. Para quem fala que é um cara que é velho, que já não dá mais, que já teve muitas oportunidades, vou fazer um refresco na memória, tá? Segundo jogo como titular apenas, tá? Mas hoje, infelizmente, segundo tempo muito abaixo e teve algumas tomadas de decisões muito erradas. Vou dar um 5 aí para ele. E aí, Bonilha? Deixa eu fazer uma pergunta, Magu. Quem que foi o jogador mais insinuante do Santos no primeiro tempo? Na minha opinião, Patati. E por que o Patati está sendo tão cobrado por um segundo tempo ruim? É um jogador que é o novo Neymar? Não é. Mas os lances de perigo do Santos, tirando aquele chute do Otero, né, que chutou muito bem ainda, fez uma cura, quase entrou, o Patati era o desafogo do Santos. A bola sempre chegava no Patati, ele conseguia cortar um, cortar dois e voltar ao lance. Várias jogadas o Patati pegava na ponta, trazia por dentro, ele desafogava o lance onde a defesa do América, né, pressionava um pouco mais. Muito aquém de ser um jogador decisivo, sim, mas o que o Patati fez de tão ruim assim para ser extremamente criticado? Muita gente fala que nós temos uma excelente boa vontade com ele, mas o recorte estava pronto, Magu. Lá no Caio na Rede é Peixe, o seu Zé tá lá, o Ronaldo também. Antes do jogo, eu já disse, meus amigos, se o Santos perder o jogo, o culpado será o Patati. Eu quero ver, os blogueiros sairão do esgoto para falar do Patati. Será que eu errei? O Magu falou também, Magu, né? Eu falei no pré-jogo, tem um vídeo aqui no canal que, assim, tem aquele detalhe, é que você falou muito bem, assim, Hector, não é defendendo o Patati não é a nossa solução, mas ele não é nosso problema, não é um dos piores problemas do Santos. Hoje, o problema do Santos foi o meio-campo mais lento com o Rincon, e o Patati, ele dá uma opção, o Santos teve ataque, o Santos começou a atacar, e assim, ele tem muito problema de fundamento que vem da onde? Da base, lá do início da carreira. Ele foi dominar uma A bola na tomada de direita. decisão, né, Magu? Ele tem um problema do último terço ali. Tem bolas que ele não precisa ir para dentro, tem bolas que ele consegue voltar um pouco mais, tem outras que ele pode inverter. E essa decisão final dele, muitas vezes ele erra. Mas quando que ele vai melhorar essas decisões? Jogando. Não, e outra, tentando, Hector, e ele erra porque ele tenta, e muitas vezes como jogadores parados, como o Casares não faz uma jogada, não tenta, o Morelos não tenta, o William tenta algumas vezes, mas é pouco, o Juliano fica meio escondido em algumas partes da partida e também não tenta, e o Patati que tá ali tentando, e aí, é lógico, vai cair o mundo em cima dele, ele não é a solução, não é, mas hoje tá muito longe, que eu já até sabia, se não ganhasse, vamos falar do Patati, o Patati é o problema, é o João Paulo o problema, assim, o João Paulo hoje, a parte, né, mas assim, hoje teve um problema maior, eu acho, que a volância ali, naquele segundo gol, a gente deu espaço demais pro América fazer aquele segundo gol. Vou ter Magu, uma coisa rapidinho, que nós temos ampla tranquilidade aqui, tanto você quanto eu, é que o Zé bem menos, mas o Hector também, que digamos assim, somos ali meio que tirados ali no nosso meio, com um pouco de sarro como advogados do Patati, né? Nós temos a absoluta tranquilidade que eu até brinquei, né? Se acharem algum vídeo meu falando que o Patati é um extra série ou o Patati é um craque, eu fecho o meu canal. Eu não abro mais uma live nem um vídeo. Acha um vídeo meu falando que o Patati é um extra série ou o Patati é um cara, um fora de série que vai resolver. Não. Sempre falei, o Patati, para a atual situação dos nossos jogadores, ele hoje sim ajuda dentro do elenco. A nossa régua hoje está baixa e o Santos tem que entender que revelaremos muitos jogadores nota 6, Magu. Nota 6,5, nota 7. E esses jogadores serão úteis dentro de algumas ocasiões e serão negociados para times menores. Essa é a vida. Nós não só revelaremos Neymares e Rodrigos. Então as pessoas têm que ter esse entendimento também.
Se o Patati fosse bom na finalização, tomasse as decisões tudo certo, ele não estava mais no Santos, já teria sido vendido para o Chelsea junto com o Ângelo e o próprio menino David Washington. Perfeito, isso daí. Tem outra ele estaria jogando em outras equipes, né? Não estaria no Santos, né? Fala, o grande Hector. Que ele errou do segundo tempo, eu até concordo, mas no primeiro tempo, o que o Patati errou no primeiro tempo que eu não entendi? Ele fez um bom tempo e um segundo tempo ruim. O segundo Aí tempo pergunta o Santos pra piorou ele, Magu. quando o Otero tirou. Tirou o Então, Otero, e Magu, piorou. pergunta para ele prefere continuar com o Patati tentando, e lembrando, nenhum de nós três estamos falando que o Patati é um extra série e é a solução dos problemas. Mas ele prefere continuar com o Patati tentando ou prefere colocar o Patrick matando uma bola na canela? Lembrando que essa é a nossa realidade, tá? Ah, a régua tá baixa. É a régua que existe. Nós estamos falando da nossa realidade. O que poderia ser é outro caso. Nós estamos falando do hoje. Hoje. E tem outra questão interessante aí também, né? O próprio Guilherme, que é o principal jogador do Santos na temporada, quantos jogos nós não vimos do Guilherme errar tudo que tentava, e aí em um lance ou outro ele conseguia decidir, e para todo mundo, para todos os comentaristas, ele era o melhor do jogo. Ele tem um pouco de qualidade na decisão, mais do que o Patati, que ainda está muito aquém do Guilherme. Mas no Morumbi, contra o próprio São Bernardo, ele errou lances que você fala assim, mano, nem na várzea erra lances como esse. Mas assim, tudo nas costas dele, né? O cara tinha que ir, voltar, fazer a do Felipe Jonathan, e aí não tô longe aqui para criticar o Guilherme. O Pedrinho é a mesma coisa. O Pedrinho, ele erra muito na parte final. Só que o Pedrinho, ele tá à frente hoje do Patati. Só que eu acho que o Patati, ele pode ser importante nessa realidade do Santos aí. Agora, o Patati pior é afoito, né? Agora pior, se a gente for melhorar esse último terço. Agora, se for colocar pior aqui, para mim é o Casares. Para mim, Nonato nem tinha que estar aí no elenco. Era para mim, para estar Morales, o Morelos, para estar vários jogadores que estão ali, Serginho, nem era para ter vindo. Então, assim, isso é ruim para mim. Eu acho que são jogadores ruins que estão no elenco do Santos. Agora, esses outros estão tentando e eles podem ajudar de alguma forma. No pique. Eu falo, dou nota 2 pro Rincon hoje, seu Zé. Como no pique, eu fiquei meia hora escutando vocês aí. Para com isso. Então fala do Rincon. Eu fui citado, quero me defender. Ixi, eu faço lives várias toda semana. Que horário? Os meus horários eu tento fugir de concorrência, mas não tem como sair mais de concorrência. Você sai de um, cai no outro. Então, não tem concorrência. Aqui no YouTube a gente não é concorrente. Mas não é concorrência de horário só, não é concorrência. O Zupo tava fazendo hoje pós-jogo. O Zupo nunca fez pós-jogo, fez pós-jogo aí, tá Deixa tudo bem. Deixa eu falar, Magu, não fica emendando no assunto não, Magu. Os caras não deixam eu falar mais. O Magu fica botando outro assunto em cima, pô. Eu vou programar minha live, eu vou falar, aquele meu amigo, não vou citar nome nem, aquele meu amigo, ele vai ter uma live no mesmo horário, então eu vou puxar para um horário um pouquinho diferente. Eu tento achar espaço, entendeu? O Rincon. Não, antes eu quero falar do Patati de novo. Quer falar do Patati? Porque eu dei uma nota 1 para o Patati e é como se eu estivesse julgando a carreira do Patati. Eu sempre elogiei muito o Patati. Ele não tem carreira, Zé. Não dá para julgar, ele começou agora. Não. Eu acompanho o Patati desde a base. Ele disputou um torneio internacional onde ele foi muito bem. Só que no time do Santos mesmo, no time profissional, ele está devendo muito ainda. Eu torço para que ele dê certo. Entendeu? Hoje ele foi muito mal, infelizmente. Aquele lance lá que o juiz não deu a falta, eu até acho que foi falta, acho que foi erro do juiz, mas o Patati ele foi muito dente de leite ali, tá? E com relação ao Rincon, que é para dar nota para quem agora? Pro Rincon, grande Rincon. Então, o Rincon eu já tinha até falado dele. Não, é o Patati, Magu. Não, o Patati já foi. Não, agora é o Rincon. Ele já tinha falado do Patati, ele deu nota 1. Mas o Rincon é volante lá para trás. Não, o Rincon mas já passou também, Magu. Já passou pelo Rincon? Já. Então fala do Nonato. Agora é o Bigode. É o Bigode. Ó, vou colocar pro senhor aí. Fala do Nonato. Isso aí não jogou nada. Não dá nem para dar nota. Não dá nem para dar nota. Tá bom, tomei na cara. Pronto, tá bom, seu Zé. Pera aí que eu não coloquei o bigode aqui, seu Zé. Agora o senhor que tem que falar aí, eu não tenho o bigode aqui, ó. Aí se
complica, seu Zé. Eu vou colocar ele. Eu vou colocar o Bigode, só para o senhor aí tá falando do Bigode, quer falar do Bigode, colocar ele de costa para você, vai, fala isso. Eu gosto da... Magu, de camisa 10 ainda. Magu, não deixa de me convidar nunca para tuas lives, que eu me divirto muito, tá? Você se diverte? Seguinte, gente. Hoje nós trabalha 2 horas da manhã, nós tá aqui, hein, Zé? Nós não, vamos até às 4 hoje. Não, seu Zé. Vamos, seu Zé. Eu sou a FIFA, seu Zé. Vamos aí, seu Zé. É a fofa! Seguinte, o Bigode é a mesma situação do Patati, só que o Bigode fez o gol de empate e ele é muito oportunista, tá? Ele é muito oportunista. Então, ele lutou bastante, errou vários lances, ele podia ter feito um outro gol lá. A intuição dele foi ruim na hora, né? Mas por toda a luta dele e o gol, vou dar uns 6 para ele. Principalmente Giuliano, que gosta de chegar na frente como um segundo atacante, o Bigode dá essas condições porque o Bigode flutua muito, ele não fica fixo lá na frente, né? E ele sabe achar o caminho certo do gol. Gosto do Bigode. Aí, mas antes vou colocar aqui para você o Bigode, né? Já que você gosta do Bigode, então o Bigode é para você. Boa. Foi o Bigode aí, Magu, foi o Bigode. Foi o Bigode? Faz aí, ó, Ronaldo. Já que você gosta do Bigode, então vai o Bigode aí. Sai para lá. Carille, fala, seu Zé. Ele escalou o time do que ele tinha de melhor, porque está faltando algumas peças importantes, né? Problema de contusão. As substituições, eu discordo das substituições dele. Eu não teria tirado o Sherman, que eu acho que ele estava bem no jogo, tá? Então eu vou dar para o Carille, pela derrota ainda, a escalação de início foi boa, eu vou dar uma nota 5 para ele. E aí, Ronaldo, o que você acha do Brasão? Só para finalizar essa esteira, o Hector também tem razão que o Brasão ajudou nessa trocação. Eu acho que essa trocação até se tornou interessante no Santos, porque poderia haver uma possibilidade de gol, mas quando eu acho, Hector, que essa trocação não foi interessante, foi por justamente eu começar a observar a queda de rendimento de alguns jogadores, principalmente do Rincon. Eu percebi que essa correria e essa trocação foi baixando mais ainda ali o score do Rincon ali, quando a barrinha de energia dele tava baixando, sabe? Quando você tá jogando FIFA, né? Que nem no FIFA, tá jogando né? FIFA ali, a barrinha. Então, eu fui vendo, eu falei, cara, o Santos não vai aguentar o tranco, mano. Não vai aguentar o tranco, porque apesar de tudo, o Bigode tá bem, o Bigode ainda está voltando de uma contusão. Ele ainda está numa transição, o Bigode não tá no ápice da forma física. Então, eu percebia que o time talvez não daria conta. Por isso que nesse ponto, por isso que eu falei que eu acho que esse jogo de trocação do Santos talvez não seria interessante. Tanto é que quando o Santos tomou o gol, não conseguiu reagir, porque aí não teve mais perna, e quando optou, não tinha jogador. Mas você foi bom, foi bem, Hector. E sobre o Brasão, eu acho que é legal para o torcedor santista, eu acho que até para o torcedor que apoia o João Paulo, ver uma nova possibilidade no gol, né? O Zé hoje foi até muito irônico na live dele, né? Falando que podia vender mesmo, que o cara não joga, né, Zé? Eu tava acompanhando essa live hoje, eu até quando ele entrou lembrei muito de você. Eu acho que é interessante nós vermos novos ares, né, o Magu? Independente se o João Paulo deu migué, se não der, se errou, se não errou. Agora eu acho que uma coisa, né? Coisa que acompanha o João Paulo muito é a falta de sorte, cara. Eu acho que todas os momentos ali marcantes em uma derrota ou em alguma passagem negativa do Santos dos últimos tempos, o João Paulo está sempre entrelaçado, errado ou não, mas ele está sempre presente. Então, se ele não é um mau goleiro, pelo menos um baita de um pé frio ele vem sendo. Teve o lance capital no jogo contra o Fortaleza, que foi aquele lance que ele saiu, não caiu por aquilo, mas marcou. Teve o lance da final do Paulistão, que pode não ter sido questionado, mas marcou, e hoje teve essa situação que acabou marcando. Então, não estou falando de culpa ou não culpa, mas ele está sempre envolvido, né, o Magu? Digamos assim, na gíria, ele está sempre no lugar errado e na hora errada, né? Então, eu acho que é bom para o time do Santos ver um jogador diferente, até para renovação de ares, né? E sobre a atuação dele, goleiro mais alto, estatura melhor, né? Você vê que já é um goleiro que é diferente, né? O posicionamento dele dentro do campo. Mostrou até sorte daquela bola que bateu na trave. Um bom goleiro tem que ter sorte. Como eu falei que o João Paulo vem acompanhado da falta de sorte,
teve sorte naquela jogada, não teve culpa alguma no gol, né? E eu acho que para fogueira Ronaldo. aquele... Hã? No meu grupo de WhatsApp, eu escutei que o João Paulo pegaria essa bola. Eu juro por Deus. Nunca. Foi Eu uma escutei que se fosse o João Paulo, o Santos não tomaria o gol. Eu tiro o print e mando pra você, Mago. Foi um belíssimo... Não duvido. Foi um Não belíssimo duvido. chute do Juninho, Hector. Um belíssimo chute, bochecha da rede, cantinho, bem colocado, batida seca, indefensável, indefensável. Então não teve culpa no gol. E pela fogueira que ele entrou, Hector, e por eu falar que ele entrou num momento que aconteceu o gol, que aconteceu todo aquele episódio, tipo assim, o cara entrou a 1000 por hora, um cara que não tinha jogado ainda. E o cara, então você entende que como por toda a ocasião podemos dizer que eu acho que foi uma boa estreia assim para ele. E a 5 minutos, né, Ronaldo? 5 minutos depois de ter iniciado, ele dá um corte no Juninho, algo que o João Paulo tentou fazer, se embananou inteirinho, e ele frio dá um corte de letra no Juninho e sai jogando, né?